PGR se manifesta a favor da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Decisão está agora nas mãos de Alexandre de Moraes. A repórter Berenice Leite traz as informações. Vamos então dar boa tarde à nossa querida repórter. A Berê já está aqui no telão conosco. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO, segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geise. Boa tarde a você que nos acompanha. Segunda-feira, semana só começando e já com a manifestação de Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, após, na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes ter novamente consultado o PGR, né? Queria saber a opinião com relação a esse novo pedido apresentado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado no Hospital Deve Estar aqui em Brasília desde o dia 13 de março. Bom, a notícia pelo deferimento, né, surpreendeu muitos políticos aqui no Congresso Nacional. Conversei, inclusive, com a base governista, aliados do presidente Lula, pessoas próximas, e que me disseram que não são contra a prisão domiciliar nesse momento. Pelo contrário, acreditam que o importante é que ele fique preso. Não fazem mais questão de que essa prisão domiciliar, então, não seja concedida, diferente de um entendimento, né, muito recente por parte não só dos políticos, como também do próprio ministro Alexandre de Moraes. A expectativa, Geise, é que após o parecer pelo deferimento, porque o Procurador-Geral da República entendeu que a prisão está agravando a saúde de Bolsonaro ainda mais, né? Então agora existem duas opções: ou o ministro Alexandre de Moraes acata o que foi sugerido pelo Paulo Gonet, ou ele pode também ainda pedir uma nova perícia da Polícia Federal, né, um novo laudo médico, como vem fazendo para essa negativa. No entanto, aqui no Congresso, como eu disse, a oposição, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram já a decisão de Paulo Gonet e acreditam que esse já é um aceno para que Moraes, de fato, conceda essa prisão domiciliar. Vamos acompanhar o que disse o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul. Antes tarde do que nunca. Na verdade, Jair Bolsonaro não tem as menores condições de permanecer em regime fechado. E a prisão domiciliar não é uma opção. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é um dever legal que tanto o PGR como o STF devem atender o pedido da defesa. Pois é, e hoje, dia 23, né, o último boletim médico atualizado pelo hospital onde o ex-presidente segue internado é de que ele vem evoluindo aos medicamentos e que pode, se assim continuar, né, permanecer estável, ele pode amanhã receber alta do tratamento intensivo, mas ainda não há uma previsão de alta. Ainda diante desse quadro, né, de cura dessa pneumonia bacteriana, como eu disse, a oposição vem comemorando a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro sair do hospital diretamente para sua casa, né? Concedida, então, essa prisão domiciliar, que há uma expectativa que o ex-presidente, então, né, que o ministro Alexandre de Moraes, talvez ainda hoje traga essa decisão. Vamos acompanhar o que disse o deputado Rodrigo Valadares. A PGR finalmente se manifesta a favor da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Uma pena que a situação do presidente de saúde teve que se agravar a tal ponto para a PGR poder se manifestar. Mas antes tarde do que nunca, que o ministro Alexandre de Moraes possa tirar o autoritarismo e ser um pouco mais humano e conceder a domiciliar ao presidente Bolsonaro, como a PGR acabou de pedir. Bom, Geise, como eu disse, a expectativa é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, acatando o parecer de Paulo Gonet, venha ainda hoje ou, no máximo, em 2 dias. Além disso, destaco também o cálculo político e a pressão que o próprio ministro Alexandre de Moraes, fontes me relataram que ele vem sofrendo uma pressão de dentro da Suprema Corte. Ministros que antes não concordavam, que estavam com ele junto aí nessa permanência pela prisão domiciliar e que hoje entendem que se algo pior acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso pode repercutir de forma muito negativa, inclusive impactando no resultado das eleições deste ano. Esse mesmo cálculo político
político também é feito por interlocutores, pessoas próximas do presidente Lula, que, como eu disse, né, já falam em concordar com essa prisão domiciliar, temendo que o pior aconteça e que isso possa alçar a vitória do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Este é o cálculo político que acontece aqui nos bastidores de Brasília. Volto com você e qualquer novidade, claro, a gente atualiza aqui ao longo dos nossos telejornais. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso JDO segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, contamos sempre com um excelente time de analistas políticos. Segunda-feira por aqui, vocês também já sabem, é o Dia das Meninas. Nós começamos a semana florida por aqui, então vamos dar boa tarde às meninas aqui do dia. Josiane Reis conosco. Josi, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geise, boa tarde, Fabi, boa tarde, audiência que sempre nos acompanha nesse início de semana e que hoje, ao menos, estamos com uma expectativa de uma boa notícia. A gente sempre começa com umas bombas aqui, né? É isso. Convenhamos que hoje a notícia tá melhor. É isso. A gente sempre traz bomba. Hoje a notícia tá melhor mesmo. Vamos dar boa tarde a ela também, Fabi Barroso, conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, boa tarde, Josi, boa tarde a toda a nossa audiência. E acho que a gente vai acumular boas notícias essa semana, porque afinal a delação do Vorcaro está andando, olha, que realmente a gente merece que ande bem rápido. Olha, Fabi, eu vou inclusive já pegar aqui um gancho. Certamente esse escândalo do Vorcaro teve impacto nessa decisão. Nós já tínhamos alguns ministros que eram favoráveis a essa prisão domiciliar, o Gilmar Mendes, Cássio Nunes e também o André Mendonça, né? Eles eram ali, o Fux também, eram favoráveis a essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Então, esse impacto do Banco Master na imagem do STF escancarando que não é mais só, e aqui, claro, a palavra é entre aspas, mas não são somente os abusos de autoridade, mas corrupção envolvendo dinheiro, envolvendo muito dinheiro, está em jogo ali, tráfico de influência, enfim, uma coisa muito séria, então isso gera impacto. Agora, ao mesmo tempo que isso gera impacto, Fabi, isso demonstra pela enésima vez e atesta o argumento de que as decisões do STF, do PGR, estão sendo baseadas em atos políticos e não na Constituição. Agora dá para saber mais ainda, e eu digo até um outro motivo, né? O que vem aí à tona, se for comprovado, é envolvimento, supostamente, viu, ministros, de ministros aí, né, na grande corrupção, na grande compra de favores que foi feita em torno do Vorcaro. Então, nós temos aí, até o momento, envolvimento supostamente do ministro Alexandre de Moraes, também temos do Toffoli e também do Cássio Nunes, né? Então, se isso for se for confirmado através de provas, né, que delação precisa sempre ter as provas, eu acho que cada ministro desses pensou, olha, está chegando muito perto dos meus coleguinhas, vamos ter misericórdia para que se um dia a gente precisar, um dia logo ali, né, quem sabe também tenham misericórdia conosco. Eu não consigo tirar este pensamento da minha cabeça. Então, portanto, aumentou aí o número de ministros que realmente são favoráveis à prisão humanitária, um direito do presidente Bolsonaro de, então, finalmente ir para a casa dele, né, nos moldes de prisão. E aí a gente se espantou na semana passada quando a gente disse, por exemplo, o nome do ministro Gilmar Mendes, que é uma das figuras que sempre deu suporte para as barbaridades do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. E aí os outros ministros também todos ali disseram favoráveis. Me parece, né, falando de bastidores, que quem bate a perninha é Carminha. Carminha não quer saber, prefere deixar o presidente Bolsonaro lá na cela, correndo risco à vida, aliás. O pedido, né, o deferimento do AGU, do PGR, ele diz exatamente isso, que corre risco à vida e é por razões humanitárias, mas Carminha ignora isso. Junto com Carminha nós temos o Zanin também, que ignora isso, e agora acho que largou a mão deles, finalmente, o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai saber em breve, porque agora há pouco a primeira-dama, ex-primeira-dama, a melhor primeira-dama que o Brasil já teve, Michele Bolsonaro, está indo conversar com o ministro Alexandre de Moraes. Espero que ela já receba uma notícia positiva, que ela possa rir, né, de alegria, agradecer a Deus, porque é uma mulher realmente de Deus, e contar
ao presidente Bolsonaro que ele pode se recuperar um pouco melhor, porque de lá ele irá para casa para receber o amor da família e as questões humanitárias que não estão somente no papel, né? Elas acabam sendo parte do nosso ordenamento jurídico. Que assim seja. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.